apanhado, mas é uma alegria, são palavras de carinho, de amizade. Para nós é uma bênção realmente poder encontrar a família espírita e compartilhar tudo aquilo que nós temos aprendido, que tem sustentado a nossa alma, sustentado a nossa jornada, a nossa caminhada, que também não é fácil, tem os seus desafios, as suas dificuldades, mas nós temos aprendido com a doutrina espírita a tomar decisões maduras, ter reações mais espiritualizadas diante dos acontecimentos. Essa talvez seja a maior lição que a doutrina tem para nos oferecer. Mas hoje nós queremos ter uma conversa, na verdade uma conversa bem gostosa sobre as parábolas, sobre esse livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, que infelizmente acabou, mas nós vamos mandar mais, não tem problema. E esses slides de hoje, eles são retirados, são algumas frases tiradas do livro, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do bom samaritano, para sentir o que esse livro, o que ele traz de contribuição para o entendimento das parábolas. E que essa é a proposta, entendimento das parábolas à luz da doutrina espírita. Controle, você vai trabalhar, né? Pronto, agora sim. No primeiro capítulo do livro nós trabalhamos. Não, ele pulou aqui. Deixa eu mostrar. No primeiro capítulo do livro nós trabalhamos sobre o que nós chamamos de visão cósmica. Porque nós podemos estudar o Evangelho de Jesus na perspectiva da teologia protestante, da teologia católica, de outras teologias, restritos a determinados dogmas, etc, etc. A proposta da doutrina espírita é tirar os nossos pés da terra. A doutrina espírita convida a todos a encarar o ensino de Jesus de um ângulo diferente. E é desse ângulo que nós vamos extrair com mais profundidade o ensino de Jesus. Nós escrevemos o seguinte no primeiro capítulo do livro. Deixa eu só melhor aqui. Estima-se que em nosso universo conhecido existam mais de 200 bilhões de galáxias. Para cada uma delas, calcula-se em média 100 bilhões de sóis, os quais carregam o seu conjunto de planetas. Então nós não estamos falando de um Deus de um país. Eu me lembro de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, lá no Brasil, muito engraçado, né? Ele falou assim: no nosso universo conhecido tem mais de 200 bilhões de galáxias. Em cada galáxia, mais ou menos 100 bilhões de sóis. Cada sol com seu conjunto de planetas. Só o nosso planeta tem mais ou menos catalogado 3 milhões de espécies. Nós somos uma delas. Na nossa espécie tem mais ou menos 8,5 bilhões de pessoas. Então quando alguém pergunta assim: você sabe com quem você está falando? Aí ele diz assim: você tem tempo para repetir tudo isso? A gente vai se colocando exatamente na nossa posição. Por que então que a nossa forma de fazer as coisas é melhor que a dos outros? Por que a nossa crença é melhor que a do outro? Por que a nossa maneira de viver necessariamente é melhor do que a do outro? Então essa visão cósmica que nós estamos propondo é um convite para enxergar as coisas do mais alto. Levantar os olhos. Esse é o sentido. Nesse conceito cósmico, impera a mais absoluta ordem. Nós falamos sobre isso ontem no seminário do Apocalipse. Basta olhar para cima que nós vamos ver ordem absoluta.
quando nós olhamos para nós mesmos e ao nosso redor, é que nós visualizamos desencontros, maldade, tristeza, porque isso ainda faz parte do nosso modo infantil de viver. Esse é o sentido. Nós estamos na jornada do aprimoramento espiritual. Comparado com espíritos superiores, nós somos crianças ainda dando os primeiros passos. Como diz a propaganda do sabão em pó lá no Brasil, não há aprendizado sem manchas. Mostra uma criança sujando, toda sujinha, aí fala, não há aprendizado sem manchas. Esse é o sentido. Nessa visão, Deus é oceano. Nós somos um copinho daquele descartável branquinho que está lá atrás. Eu me recordo que alguns anos atrás, um grande cientista, Stephen Hawking, quando ele publicou o livro sobre o buraco negro, eu comprei o livro ansioso, e fui ler as primeiras páginas. E ele dizia assim, esse é um livro que tenta entender a mente de Deus. Mas eu fechei e comecei a rir. Se nós buscarmos hoje os últimos livros de Stephen Hawking, ele vai confessar que já não está conseguindo entender nem de física, que é a área dele. Então nós temos que ter calma. O Criador, por ser absoluto, ele não cabe no nosso relativo. Ele é o oceano. É algo incompreensível. Mas tem uma notícia boa. Deus não é só a inteligência suprema e esse ser transcendente. Ele é também o amor que sustenta o universo. E você não precisa ser grandioso para sentir amor. Em qualquer nível evolutivo que você esteja, você foi dotado, capacitado de sentir o amor. Sobretudo o amor divino. Então, na posição em que nós nos encontramos, nós podemos, basta um pouco de sensibilidade para sentir que Deus nos conduz com um amor sem limites. Esse é o sentido. Deus aqui como o Senhor das estrelas. Isso é muito interessante porque há um equívoco de tradução. No Velho Testamento, Deus é chamado de o Senhor da Tsevaot. E essa palavra hebraica tem uma coisa engraçada. Você pode traduzir ela por exército e por estrelas. E a maioria das traduções coloca o Senhor dos exércitos. Porque imagina um Deus de sangue, um Deus de guerra, um Deus de destruição. Não é? Mas essa tradução é absolutamente equivocada, embora todas as línguas repitam isso. Porque na linguagem simbólica do Velho Testamento, é uma parábola, um símbolo. Quando Deus conversa com Abraão, ele fala assim, olha para as estrelas. Por isso nós colocamos umas estrelas aqui no início da apresentação. Ele fala, olha para as estrelas. Vê se você é capaz de contar. Assim será a tua descendência. Kardec, ao comentar isso, ele diz assim, trata-se de uma descendência espiritual. É a família universal de espíritos. Então Deus é Deus das estrelas. Se você abrir o início do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito Verdade. Ele diz assim, na introdução, né? Do imenso exército que se movimenta, o comando de um general e a semelhança de estrelas cadentes, comparando os espíritos superiores a estrelas que pousam na terra. Então é um Deus, um Senhor das estrelas. E é o que nós falávamos. Eu fico muito encantado com esse tipo de pensamento, porque nós não temos nada, mas somos filhos do dono. Isso é bom. Isso é bom. Né?
que é infinito dividido por 2? Não é? Então, a nossa herança é infinita. Ao sermos criados, já de entrada, nós recebemos um presente: a imortalidade. Não tem preço isso. Para tudo mais existe Mastercard, mas isso não tem preço. Não tem. Nós somos eternos. Eternos. Talvez eu não sei, porque tem tanta coisa reservada para a gente, não dá nem para dizer, mas só esse presente eu já estou contente. Ao ser criado, nós já recebemos. E quando ouvimos descrições dos mundos superiores e do que nos aguarda, não vem outro sentimento senão um sentimento de gratidão, de reverência a Deus. É o que nós estamos dizendo. Criados à imagem e semelhança de Deus, comungamos do seu Espírito. Somos herdeiros da imortalidade. Há controle. A maioria das pessoas imagina que o universo é o que ela enxerga. O universo é o que ela enxerga. E muitos fazem faculdade de economia, de contabilidade, para aprender produção, engenharia de produção, para aprender custo-benefício. Né? Custo-benefício. Você faz um produto para gastar o menos possível. Parece que Deus não fez esse curso, né? Ele criou só a Terra, só existe a humanidade terrestre, e 200 bilhões de galáxias, a maioria não conseguimos nem ver. Será? Será que é isso? Não. Não há desperdício na criação divina. De modo que o mundo físico é a parte mais singela e mais simples da criação divina. Há ambientes espirituais que apagariam as galáxias mais suntuosas. O mundo físico é singelo. Há uma descrição no livro Renúncia que fica pensando assim. Aqui a gente precisa viajar, e você vai bagagem, avião, anda, pega um carro. Alcione vem de Sírios para a Terra. E quando ela vai visitar o amado que está na região umbral, ele só vê uma estrela se aproximando, quando toca no chão toma forma humana. Era ela. Ela imaginou? O dia que nós chegarmos nessa condição, então é abrir mesmo, abrir. Nós estamos falando isso aqui para entender o que significa a presença de um Espírito como Jesus na Terra. Precisamos entender que não é algo comum. A presença de um Espírito dessa grandeza entre nós tem um sentido profundo. Profundo. Nós já viemos falando sobre linguagem, a linguagem humana, como uma capacidade que nós temos de conversar, de dialogar, de trocar informações, a capacidade que o ser humano tem de simbolizar, de criar símbolos, de raciocinar, de se comunicar e usar a linguagem com todas as suas armadilhas. Basta pensar numa piada, num trocadilho, nós vamos ver o que o ser humano é capaz de fazer com a linguagem. Jesus poderia se comunicar com um pensamento, ou talvez na linguagem dos anjos, mas ninguém ia entender. Então ele utilizou a linguagem humana. Ele aceitou o desafio de se comunicar utilizando de um instrumento limitado, que é a linguagem humana.
Mas ao fazê-lo, ao utilizar a linguagem humana, Jesus elevou essa capacidade ao mais alto nível jamais visto. Nós vamos ver isso. Com Jesus, a linguagem humana atinge o ápice divino. É isso que a gente gostaria de salientar. E vamos mostrar isso. Os linguistas dizem algo interessante. A gente acha que fazer é, se eu pegar esse controle aqui e colocar ele aqui, eu fiz alguma coisa. Se eu pegar a comida que está lá no fundo, trouxer ela para cá e entregar para alguém, aí eu fiz alguma coisa. Né? E quando você vira para alguém e fala assim, eu te amo, você fez algo. Muito maior do que pegar a comida e trazer aqui. Você fez algo muito mais relevante do que pegar esse controle e trazer ele para cá. Por isso os especialistas dizem, todo dizer é um fazer. Todo dizer é um fazer. Quando Jesus vira para a mulher adulta, ele diz, eu também não te condeno. Isso é um fazer. Isso é exemplificação. Quando ele diz para os apóstolos, antes da crucificação, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isso é um fazer. Isso é exemplificação. Porque em Jesus nós não temos palavras jogadas no ar. Jesus não fala sem propósito. E melhor do que isso, ele nunca fala a não ser para edificar, para construir. Isso é bonito, não precisamos pensar muito nisso. Todo dizer é um fazer. Dizem uma lenda que um homem muito forte, querendo provar sua força, o seu poder, procurou um sábio, já velhinho, muito fraquinho, que morava num lugar afastado, na floresta, e bateu na porta do sábio e falou assim, olha, eu vim aqui para você avaliar o meu poder, se eu realmente sou poderoso. Assim. Então mostra, eu vou te mostrar. Chegou perto de uma grande árvore, deu um golpe, derrubou a árvore. Arrebentou com todos os galhos e derrubou aquela árvore grande. Virou para o sábio, está vendo? Eu sou poderoso, está vendo? Tem força? Ele falou, não, calma, o teste não acabou ali. Como não? Agora eu vou saber se você é poderoso. Coloca a árvore no lugar. Aí o sábio diz para ele, meu amigo, destruir é a coisa mais fácil da vida. Qualquer um pode destruir. Qualquer um. Construir é que é difícil. E com a linguagem não é diferente. Você pode destruir com a linguagem. E pode construir. Nós nunca vamos encontrar Jesus destruindo com a linguagem. Ainda quando ele chama atenção, quando ele é enérgico, o propósito é sempre educativo. É edificação espiritual através da linguagem. Vamos ver isso. Esqueçam isso. Isso é uma parte mais técnica. Depois, se alguém quiser ler o slide. Isso tudo aqui é para dizer o seguinte: a língua não é uma propriedade de um indivíduo. Quando você nasceu, a linguagem já existia. Quando você nasce, os costumes já estão prontos. Você se movimenta dentro de um ambiente social. Você se comunica dentro de expectativas. As pessoas chegam e perguntam assim: poxa, o que Jesus fez da adolescência até o momento em que ele apareceu? Pegou um disco voador, foi para Marte,
fez uma tatuagem, foi para a Índia, né? Tem os mais entusiasmados, né? Mas Humberto de Campos diz no capítulo 2 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o que ele fez? Ajudou o pai na carpintaria. Foi um carpinteiro. E Maria revela, várias vezes ele era encontrado conversando com as pessoas. Tiago, cadê Jesus? Cadê o menino, José? Mas não sei se ele está olhando. Chegava lá, ela contando isso, capítulo 2 do livro Boa Nova. Jesus estava conversando com um criminoso perigoso. E o criminoso ouvindo. Ele aconselhando, educando. Conversava com as pessoas simples. Por quê? Para se integrar. Para aprender como as pessoas viviam. Para se integrar com elas. A fim de que o seu ensino fosse adequado à capacidade de compreensão daquelas pessoas. Estava preparando, sondando o terreno. Não é esse o sentido. Nós não somos donos da linguagem. Agora, aqui há uma coisa curiosa. Nós vamos dividir o ensino de Jesus em 3 partes. Tem a forma, o material e o conteúdo. Forma, material e conteúdo. Primeiro na forma. Isso me intrigou muito quando eu comecei a estudar profundamente o Evangelho. O que eu percebi? No ensino oral de Jesus, a palavra humana atinge o fulgor celeste. Parábolas, metáforas, enigmas, provérbios, toda sorte de linguagem figurada pronunciada ao embalo da antiga poesia hebraica, cheia de ritmo e sonoridade. Eis a forma. 98% da fala de Jesus é em forma de poesia. Isso é fato. Isso é uma pesquisa assim, muito restrita. Tem poucos livros sobre esse assunto e nós estamos pesquisando. O que percebemos? A poesia hebraica, ela tem umas características, nós vamos ver aqui, de paralelismo e de ritmo. Então você tem fala que é só 1, 2, 1, 2, 1, 2. E tem fala que o ritmo é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Toda a fala de Jesus se dá em ritmo. Ele compõe de forma poética e isso tem um ritmo. Você soma, é claro, tem que pegar a fala, passar para o aramaico, olhar as sílabas tônicas, dá um trabalho danado. Né? E descobrir. E o que os pesquisadores estão descobrindo? Quando ele queria advertir, ele usava um ritmo. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quando ele queria consolar, já é outro ritmo. Ele falava numa cadência adequada ao conteúdo do que ele estava falando e ao público que ele estava ouvindo. Já imaginaram? Eu estou falando só da forma. Nós falamos tudo embaralhado, né? Lá em Minas, então, né? Lá em Minas é incrível. Porque o mineirês, que é um dialeto do português, é um dialeto à parte, né? Então a pessoa chega, oi, você vai lá? Olha, se você mudar o acento, vira russo. Ouça, falar. Tem que ter o acento certinho. Olha, você vai lá? Né? Aí a pessoa, vou. Né? Ou a pessoa fazendo café, né? Popopó? Popó. Se mudar o acento, popopó. Vira o
austríaco, eu não sei o que vira. Então, falando, Jesus também usava isso. As acentuações, os ritmos. Mas usava isso com a psicologia, com a pedagogia, o que o transforma no maior mestre que a humanidade já conheceu. Nenhum fez isso. Nenhum fez isso. Bom, e de onde que ele tirava o material? Imaginaram Jesus chegando para uma dona de casa, para um pescador, e dizendo assim: na constelação X535, um fóton demora. A pessoa fica assim: isso aqui, esse homem está delirando. Onde que ele tirava o material? O material da sua prédica é retirado invariavelmente do cotidiano. Não é demais dizer que nos ensinamentos de Jesus o cotidiano foi iluminado pelo mais puro olhar, por uma perspectiva tão espiritual e tão ampla que abriu os olhos dos cegos. Eis a matéria. Esse é o material. Humberto de Campos tem um caso lindo. Os apóstolos estão andando com Jesus, Humberto de Campos, que conta, fotografia de Chico Xavier, e tem um cachorro morto. Aí passa o primeiro apóstolo, nossa, aí o outro, nossa, que cheiro horrível, que cheiro horrível. Aí passa Jesus, e, ó, que dentes bonitos. Ninguém olhou para o dente do cachorro. Ninguém olhou para o dente do cachorro. É incrível isso. Por quê? Nós perdemos a pureza do olhar. E como quem procura acha, se você é uma pessoa que se transformou, porque tem um Sherlock Holmes de defeito, né? A pessoa se especializa. Chega um fulano, vou encontrar o defeito dele. Nossa, fulano, hoje uma palestra boa. Mas aos 34 minutos e 35 segundos ele cometeu um erro de concordância. Faltou o S. A palestra foi boa, mas não sei se você reparou. O sapato dele não estava engraxado. É o olhar. Em Jesus, ele olha um homem plantando, eis que o semeador saiu a semear. Ele olha uma mulher salgando o alimento, vós sois o sal da terra. O cotidiano se transforma no divino. Por isso eu vou confessar, depois de estudar o Evangelho, eu desconfio de quem quer encontrar o divino no transcendente demais. Porque o divino está aqui do nosso lado. As coisas divinas estão nos gestos mais simples. Alguém que chega e aperta sua mão, olha nos seus olhos, ou te dá um abraço, ou traz uma água para você. É divino isso. Isso é transcendental. E Jesus sabia extrair do cotidiano as lições da mais alta espiritualidade. A todo momento ele fazia isso. A todo momento. E o conteúdo? Qual que era o propósito de Jesus? O que ele vinha ensinar? Controle. A gente tem um problema kármico que a gente vai se acertando. Falava do reino de Deus, obra divina no coração dos homens, e de seus estatutos eternos. Eis o conteúdo. Eu sei o seguinte: o presidente dos Estados Unidos é o Barack Obama, por enquanto. Mas quem governa o universo é Deus.
E tem um detalhe: existem leis desse universo, leis que regem a nossa vida. Jesus falava desse reinado divino e desses estatutos espirituais. E mais do que isso, ele não só comunicou que leis são essas, ele exemplificou essas leis. Ele ensinou como viver em harmonia com essas leis divinas. Esse é o conteúdo do ensino dele. Bom, já que nós estamos falando de texto, a gente já comentou sobre isso, uma placa de silêncio no chão na floresta significa o quê? Nada. Significa nada. Não é? Mas, controle. Acho que eu vou fazer. Faz isso. Acho que com a esquerda tá. Se eu pego essa placa de silêncio e coloco no corredor do hospital, o que ele está dizendo? O que essa placa está dizendo? Respeito o doente que está aqui dentro. Ela não está dizendo só silêncio. Uma placa de silêncio no corredor do hospital está dizendo assim: respeita o doente. Se eu coloco essa placa de silêncio numa sala de passe, o que ela está comunicando? O silêncio é uma prece. Não é? E se você levanta essa placa de silêncio para sua esposa, significa divórcio. Não é? Significa divórcio. Então tem que tomar cuidado. Uma placa escrita silêncio é um texto. Mas para entender um texto eu preciso do contexto. E aí tem aquela frase célebre: um texto fora de contexto vira pretexto. Porque eu faço com ele o que eu quiser. Eu faço com ele o que eu quiser. Por exemplo, vamos testar? Vamos. Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque Jesus curou a sogra dele. A sogra estava doente, morava com ele. Eu estou tirando do contexto, né? Ou como aquele homem que chegou bêbado para o Divaldo e falou: Divaldo, Jesus é alcoólatra. Meu filho, o que é isso? Não pode, vou te provar. Foi na festa de casamento. Beberam, acabou o vinho. Ele falou: tá azar aí, não vou transformar em vinho. Transformou a água em vinho, bebeu, saiu tão bêbado que ele dizia assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então o que é comum a gente ver acontecer? As pessoas tiram uma passagem do Evangelho. O Evangelho está dizendo isso. São cansados de ler. Tira do contexto e começa a interpretar. E isso é um perigo. É um grande perigo. Nós temos que ter sensibilidade ao contexto. Eu ia ler aqui, mas vamos pular isso só para a gente ganhar um pouco de tempo. Nós temos que chegar nas palavras. E os antigos eram mais sensíveis ao contexto. Por quê? Hoje você lê um texto, está aqui bonitinho, as palavras estão separadas, tem as vogais, tem vírgula, ponto de exclamação. Como que os textos eram escritos? Isso aqui é um pergaminho do Evangelho. Está escrito em letra minúscula, só tem consoante, é uma consoante do lado da outra, não tem sinal de pontuação, não tem nada. Como que lê? E outra, não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada disso. Os pergaminhos do Evangelho não tem capítulo. Mateus começou a escrever a primeira letra, só parou na última. Sem ponto, sem vírgula, nada. Aí você pergunta: meu Deus, como é que separa as palavras? Tradição oral. Era passado de discípulo para discípulo, isso era espalhado. E as pessoas tinham um ouvido mais atento, prestavam atenção no contexto. Que nós vamos pular isso também.
pular. Ele não está entendendo. Esse controle é inglês, né? Eu estou falando português com ele. Americano o controle, estou falando, por isso que ele não está entendendo. O que é importante entender aqui? Parábola é um termo grego. Mas Jesus não falava grego. Falava aramaico e hebraico em algumas ocasiões. Então, a palavra parábola já é uma tradução da palavra que Jesus utilizava. Então, para a gente entender isso melhor, nós podemos dizer o seguinte: parábola é algo menor do que um machalo ou um matlá aramaico. Vamos pensar assim, é figura de linguagem. Figura de linguagem. É isso. Toda vez que você usa a linguagem, o pé da mesa. Mesa tem pé? Claro que não é? Engolir sapo. Você não imagina que vai engolir mesmo um sapo? Vai pôr sós? Molinho? Não vai. Isso é figura de linguagem. E o Evangelho está repleto disso. Porque Jesus falava através da figura de linguagem. A pessoa vai perguntar por que ele fazia isso. Porque é a forma mais concisa de se comunicar. E mais, você coloca uma gama imensa de significados numa única frase. Por exemplo, vós sois o sal da terra. Podem fazer um seminário só sobre esse versículo. Então essa é a concisão que ele conseguia com o seu ensino. E outro motivo ainda melhor. Isso é como uma fruta com uma casca bem grossa. Você tem que abrir, tirar da casca para ter acesso ao conteúdo. É um coco. Você quebra, aí lá está a água e aquele pedaço branco que você come. Aqui também. Por isso o ensino de Jesus atravessou os séculos. Porque ele ficou guardado nesse invólucro que é a linguagem figurada. Esse é o sentido. Bom, então vamos para um exemplo. Primeira coisa que nós precisamos entender, como é que é isso? Jesus só falava em poesia. Ele usava o paralelismo. Paralelismo é uma técnica de poesia simples. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta mineiro, escreveu uma poesia assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Está em X. Pedra, meio do caminho. Jesus usa isso também. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Paralelismo. Está cheio. É uma característica. Por exemplo, nós tiramos de Salmo: quem subirá ao monte de Deus? Quem ficará de pé no seu lugar santo? Então ali nós temos uma correspondência. Monte de Deus e lugar santo é a mesma coisa. Subirá, ficará de pé, pois ele quebrou credo. Ele quebrou portas de bronze, trancas de ferro despedaçou. Isso é um salmo. Eu sempre fazia isso. Agora sim. Sabe, se vocês fizeram aquela brincadeira, dar um presente para alguém, aí uma caixa enorme, né? Aí ele abre a caixa e tem outra dentro. Aí ele abre e tem outra. Abre e tem outra. Quando a pessoa começa a querer perder o humor, aí ela abre e tem um presente. Né? No Evangelho também. Isso aqui é uma estrutura. O que nós descobrimos? O Evangelho de Lucas. Nós vamos dar um exemplo aqui da parábola do bom samaritano. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, encerra no capítulo 19, versículo 48. São mais de 10 capítulos do Evangelho de Lucas. Você pode ler isso assim? Será que tem alguma relação entre isso? Quando os estudiosos começaram a separar os temas que são abordados nesses 10 capítulos, o que eles perceberam?
Dá uma olhada para a sua esquerda. Para a sua esquerda. Todo mundo, dê uma olhada para a sua esquerda. Tem um espelho aí. Eles perceberam isso. Que havia uma estrutura espelhada. E que esses 10 capítulos poderiam ser divididos em 10 partes. 1 até 10. Começa em Jerusalém, termina em Jerusalém, depois volta para Jerusalém. E os temas se repetem. Depois vocês podem pegar esse slide e conferir na sua Bíblia lá, confere. Os temas se repetem. A parábola do bom samaritano está no nível 3, herdar a vida eterna. Está no capítulo 10 de Lucas, versículo 25 a 41. Mas esse tema volta a se repetir no 3 linha, Lucas 18, versículo 18 a 30. Será que isso é gratuito? Não. Não é. Tem uma estrutura aqui. Tem uma estrutura. A estrutura é essa. Vamos falar só um pouquinho aqui. Pela lei do povo hebreu, todo homem deveria viajar a Jerusalém 3 vezes por ano. Na Páscoa, Pentecostes e Festa das Tendas. Todo homem tinha que sair e fazer peregrinação. O que ele ia fazer em Jerusalém? Ter um contato, imaginavam eles, com Deus. Porque acreditavam que Deus habitava no Monte Sião, onde estava construído o templo. Essa estrutura literária em Lucas, que é conhecida como narrativa da viagem a Jerusalém, tem a estrutura da escadaria do templo. É como se você estivesse subindo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º degrau. Depois você desce e está voltando. Então você sobe para Jerusalém, depois você volta. Hã? Será? É assim. Mas tem umas curiosidades a mais aqui. Por que 10? O povo hebreu era dividido em 12 tribos. Aqui nós estamos aprofundando um pouco mais aqui hoje de manhã, né? O povo hebreu era dividido em 12 tribos. Em determinado momento, depois que Salomão morreu, eles brigaram. As 10 tribos do norte se separaram das 2 tribos do sul. As 10 tribos do norte fundaram uma capital na Samaria. Se tornaram os samaritanos. E as 2 tribos do sul se transformaram nos habitantes de Jerusalém, por isso eram chamados de judeus. Pessoas da tribo de Judá. Daí vem judeus. Antes eles eram hebreus. Se transformaram em judeus. E passaram, apesar de serem irmãos, a odiar uns aos outros. 2 irmãos que brigaram. E o símbolo da Samaria é o 10, porque eram 10 tribos. Ei, um pouquinho de atenção agora. Degrau 1. Como é que começa essa narrativa da viagem? Jesus chega para os apóstolos e fala assim: preciso subir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Sabe que Páscoa que seria essa? A Páscoa em que ele seria crucificado. Aí os apóstolos falam: não, vamos lá, vamos subir, né? Achando que Jesus está cumprindo um ritual, né? Aí ele diz assim: mas eu preciso passar pela Samaria. Não tem problema, mesmo. Nós vamos na frente, vamos arrumar uma hospedaria. Chega lá na Samaria, aquele tanto de judeu, samaritano. Vocês estão indo para Jerusalém? Judeu aqui não. Ficaram bravos. João Evangelista, hein? Era o mais amoroso. Chegou para Jesus e falou: mestre, ninguém quis te receber. Faz descer fogo do céu e mata tudo quanto é samaritano. Acaba com todo mundo. Aí Jesus diz para ele: o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Qual que é o número dos samaritanos? Não é o 9 ou o 1, não. É 10. Por que essa estrutura tem 10?
E ela começa com Jesus convidando para ir para Jerusalém e passando na Samaria. No nível 3 está a parábola do bom samaritano. Jesus dá um exemplo de uma parábola em que o bom moço é um samaritano. Tem algum sentido nisso? Tem. Jesus conversando com o doutor da lei, porque quem fez a pergunta para ele foi um doutor da lei judeu. Ele conversando com o doutor da lei, na hora dele responder com uma parábola, ele quis dar uma lição para os apóstolos. Ah, já sei. O bom moço dessa história, João, vai ser um samaritano. Samaritano. Ao mesmo tempo ele ensinava o doutor da lei e os apóstolos. Ensinava que você não pode generalizar com base nas suas experiências negativas. Ah, eu não gosto desse restaurante. Por quê? Ah, uma vez eu vim aqui e a comida ficou ruim. Você teve uma experiência ruim. Então não é porque eles tiveram uma experiência ruim com o samaritano que eu vou generalizar. E Jesus conta uma parábola de samaritano. Essa estrutura tem mais coisas nisso, mas aí daria um seminário de 8 horas só para explicar isso, porque os temas se repetem. Olha, começa lá, Jerusalém, vamos subir. Aí aparece gente querendo seguir Jesus, aí conversa. Depois tema de herdar a vida eterna, tema da oração, de reino, chamado, natureza. Depois volta, os temas se repetem de novo. É uma estrutura. A parábola do bom samaritano é uma pérola que está ali no degrau 3. Vamos avançar para ela. Agora abrindo uma outra caixinha um pouquinho menor. Eu mostrei a caixa grande, a viagem a Jerusalém. Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso? Se você esquecer tudo, você é pirâmide. O que ele mostrou lá? Mostrou um quadrado. Não importa se você esquecer que aquilo é uma pirâmide, não tem problema. Você só não pode esquecer de uma coisa: a Bíblia é literatura. Literatura escrita por exímios artífices, artistas, que fizeram uma construção delicada, mas não uma construção de tijolo, de cimento, uma construção de palavras. Escrever uma obra de arte. Se você não abre o Evangelho com essa sensibilidade artística, você não consegue extrair todo o sabor, toda a beleza espiritual do Evangelho. É isso que nós estamos querendo destacar. Então nós abrimos aquela caixa grande e lá no degrau 3 nós encontramos um diálogo. Um doutor da lei, querendo testar Jesus, chega até ele e fala: mestre, depois de fazer o que eu herdarei a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Porque para eles, herdar, eles acreditavam que quando o Messias viesse, se instauraria na terra um mundo de paz, de amor e de fraternidade. Automaticamente. Bastaria o Messias chegar, ele faria uma pequena guerra, coisa simples. Mataria todos os inimigos, Israel se tornaria o dominador do mundo, e então haveria um mundo de paz, de felicidade e de amor. Assim, rápido. E nesse mundo de paz, de amor, de felicidade, só os justos teriam o direito de ficar. Só os justos herdariam a terra. Interessante, não é? Começa a pensar em mundo de regeneração, degredo. Eles mais ou menos apontaram, quase que acertaram.
Foi melhor que o pênalti do Elano. Foi melhor. Foi quase. Depois de fazer o que herdaria a vida eterna? Porque a pergunta é, se os justos podem ficar nesse mundo bom, o que é ser justo? O que eu tenho que fazer para ser considerado um espírito justo? Alguém que tem direito de permanecer num mundo bom? É uma pergunta interessante. E tinham várias respostas. E ele pergunta isso para Jesus, achando que Jesus ia chegar com uma lista assim, ó. Número 1, faça isso. Número 2, o que Jesus responde para ele? O que está escrito na lei? Como lês? O que está escrito? Isso é, não vamos para devaneio. Me traga o texto da revelação divina. Já não teve uma primeira revelação? Então traga ela. Traga ela. E é um hábito que nós temos que ter. Mas vamos conversar, peraí. Pega o livro dos Espíritos. Vamos conversar. Vamos. Tem que ter uma base. Você fala, o que está escrito na lei? Como lês? Pode estar escrito uma coisa, como você lê é outra coisa. Mas ele era bom nisso. O doutor da lei era bom. Ele disse assim, amarás a Deus e a teu próximo. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, good. Do it. Faz. Você já sabe. O problema do ser humano é que na maioria das vezes ele sabe o que fazer, mas não quer fazer. E aí você começa a racionalizar. Olha, eu sei que quando eu dei aquela fechada, xinguei o motorista, xinguei a mãe dele, xinguei a avó dele, desci do carro, esbravejei, entrei numa luta corporal, eu sei que não era certo, mas certo convite que ele me irritou. Racionalização. Racionalização. Então aqui Jesus atua como aquele mestre. Ele sabe que o que o doutor da lei está perguntando, ele já tem a resposta. Já tem a resposta. O difícil é quando você tem a resposta, mas não está disposto a fazer. Daí o cuidado de Jesus. Cuidado. Faz isso. Ele falou o que Jesus falou. Ele fez uma pergunta, ele fez duas. Ele respondeu, não, então faz isso. Porque aqui Jesus não está lidando com a ignorância. Está lidando com a má vontade. É diferente. Não é com a ignorância, é com a má vontade. E eles sabiam mais coisas. Esse texto, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, era recitado 3 vezes ao dia. Esse é o Shema. Shema. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Vamos explicar um pouquinho isso. O que era para eles, não para a gente. O que eles entendiam que era isso? Amar de todo o coração. Para o hebreu, o sentimento e a inteligência estavam no coração. Então, amar de todo o coração significa, você não pode amar só com sentimento, tem que ter sabedoria no teu amor. Porque se você ama só com emoção, você cai na paixão, no amor inconsequente. Por outro lado, se você tem só inteligência, você corre o risco de cair na secura. Você é um Google Maps que indica a direção, mas não é prazer nenhum de ficar do seu lado. Então Emmanuel diz assim, uma placa no deserto que
que apenas indica a direção. Se vem um peregrino, ele saberá para onde ir, mas morrerá de sede. Essa é a pessoa que só tem inteligência. A pessoa que só tem sentimento. É um oásis no deserto. O peregrino vem, mata a sede, mas fica perdido. Então nós temos que ser um oásis com a placa. Sentimento e sabedoria. Mata a sede, mas indica o rumo. Sabe para onde está indo. Isso é amar a Deus de todo o coração. Sair disso é fundamentalismo, é fanatismo, é dogmatismo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque em nome de Deus tem muita gente matando. Então é amar a Deus de todo o coração. E de toda a alma. Eles também entendiam que a alma era o espírito no corpo. Então quando dizia assim, amar de toda a alma, o que os sábios interpretavam? Demonstra com gestos concretos o seu amor. Não basta só que você tenha uma visão, que você tenha eu te amo, eu te amo. Então pega uma água para mim, estou ocupado. Tem que demonstrar com atos práticos. Demonstra o seu amor com um fazer, com uma conduta. Isso é amar a Deus de toda a alma. E com todas as forças. Aqui é engraçado, porque o original diz assim, Leota, com todos os teus muitos. Com todos os teus muitos. Isso é o que está na Bíblia hebraica. A tradução mais antiga desse texto, que é a tradução para o aramaico, traduz o muitos por mamondeha, riquezas. Então, amar a Deus com todos os teus muitos é amar a Deus com todo o seu patrimônio. Sabe como é que os sábios interpretavam isso? Coloque todos os seus bens a serviço de Deus. Não estou falando de você dar os seus bens, não é isso. Empregue todos os seus bens para o bem. Dê uma destinação divina para os seus bens. 3 passos do amor. Ele sabia isso. Isso qualquer criancinha que precisa ser doutor da lei, você estudava isso. Todo dia, repetia. Isso ele sabia. Porque o problema do doutor da lei não era entender o que é amar a Deus. Isso ele sabia. O que ele tinha dificuldade? Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aqui tem uma pegadinha. Na época de Jesus havia 2 correntes de doutores da lei. Uma de Shammai e outra de Hilel, que é o avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso. A escola de Shammai dizia, próximo é só o judeu. Então tem um romano caído no chão? É romano. Não é meu próximo. Ele é romano. A escola de Hilel dizia, não, a humanidade inteira. O próximo são todos. E cada um tinha argumento, trazia texto da Bíblia. Para tudo que você quiser, tem argumento. Para tudo. E aí ele pergunta, quem é meu próximo? Achando que Jesus vai responder. Simples. O que Jesus faz? Conta a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, possivelmente voltando da festa de Jerusalém. Um sacerdote também que descia e um levita também que descia. O que essas pessoas foram fazer em Jerusalém? Demonstrar o amor a Deus. Adorar a Deus. Como muitos de nós. No meu caso, 25 anos indo a grupo espírita. 25 anos subindo a Jerusalém e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Fazendo prece, tomando água fluidificada, tomando passe, usufruindo dos benefícios do ambiente espiritual que uma casa espírita proporciona, subindo a Jerusalém, subindo a Jerusalém. Acontece que esse moço que descia foi pego por assaltantes.
Eles espancaram ele, tiraram toda a roupa. Ele ficou irreconhecível fisicamente, porque bateram muito. Ele estava inconsciente, nu e todo desfigurado. O sacerdote passou e falou: meu Deus, será que é romano? Será que é grego? Será que torce para o Flamengo? Dá para identificar. Porque as pessoas eram identificadas pela sua fisionomia, pela sua aparência física, ou suas roupas, ou pela fala. Conta inconsciente, pelado, desfigurado. Ele é meu próximo? É ou não é meu próximo? O sacerdote achou melhor não correr o risco. Por quê? Porque eles tinham uma lei de pureza. Pureza. Se o sacerdote toca num morto, ele se torna impuro e aí não pode trabalhar. E o ritual para ele purificar de novo, nossa, meu Deus, é como ir de joelho aqui a Manhattan. É complicadíssimo, cheio de coisa. Não, deixa eu me manter puro. O levita, que é o ajudante do sacerdote, viu aqui e falou: o sacerdote veio. Ele é o coordenador da casa espírita fazenda, eu sou só o passista. Né? Repetiu. E um samaritano que não vai a Jerusalém, não frequenta a casa espírita. Vamos pensar. O samaritano era o único, no menor possibilidade de ele estar indo a Jerusalém. Porque não é o culto dele. Não é a religião dele. E o que ele fez? Diz o texto assim: ele viu o homem caído e foi movido de íntima compaixão. Olha o coração começando a funcionar. O sentimento de compaixão brotou dele. Mas ele teve que pensar: puxa, eu estou de viagem. Será que eu posso atender? Será que eu paro? O que eu tenho aqui? Não, tem isso. Teve que usar raciocínio também. O que eu vou fazer? Vou atar as feridas, vou fazer isso, coloco ele aqui, levo ali. Então ele usou sentimento e sabedoria. Amor de todo o coração. Mas não só de todo o coração, né? Porque ele poderia ter ficado no animal dele, coitadinho. Nossa, estou com tanta compaixão dele. Olhando para o homem caído. Não. Atou as feridas, passou o anestésico, colocou o homem em cima do animal e levou ele para a hospedaria. Amar a Deus de toda a alma. Mas não ficou por aí não. Chegou para o hospedeiro, tirou todas as moedas que ele tinha e pagou a diária. Eu vou deixar ele aqui, está tudo pago. Se ficar mais caro, na volta eu pago o resto. Com todos os teus bens. O samaritano deu prova de que amava a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todos os bens. Nessa hora, o doutor da lei deve ter ficado mudo. Porque quem cumpriu a lei? Alguém que ele odiava. Mas o mais importante é a pergunta que Jesus faz: quem se tornou próximo do que caiu? Olha a pergunta do doutor da lei: quem é meu próximo? Será que é meu? Será que é meu? Quem que é meu próximo? Deixa eu escolher. Escolhi. Ele é meu próximo. Então a visão do doutor da lei é: eu preciso saber quem que eu vou escolher para ser meu próximo. A pergunta de Jesus é: quem se tornou o próximo? Não é você perguntar quem é seu próximo, é você ser o próximo do outro.
só uma pequena mudança de ângulo. E quem ama não está preocupado em saber quem é o próximo dele, está preocupado em tornar-se o próximo.